Hoje eu quero te apresentar uma aula muito interessante e eu gostaria que você prestasse bastante atenção, porque ela é muito importante para o sucesso do seu negócio no digital, que é os segredos para o desenvolvimento de uma mentalidade empreendedora, tá? E eu vou explicar isso melhor. Bom, quando a gente começa a empreender, a gente não tem muito planejamento, acaba meio que trocar a roda do carro andando e fazendo muitas coisas sem pensar. Mas o pilar fundamental que eu considero assim essencial para quem vai empreender no digital, independente do seu momento, de qual momento você esteja no seu negócio, é a mentalidade empreendedora. E qual a diferença disso, né? Como é que isso impacta na minha vida? Vamos pensar assim. Quando eu trabalhava lá na CLT, eu trabalhava com carteira assinada, eu tinha um horário para entrar, um horário para sair, e a minha única preocupação era desenvolver o melhor possível uma tarefa para receber o meu salário no final do mês. Então, eu me preocupava com a minha função. Não estou dizendo que foi fácil, com certeza deve ter sido difícil para você, como foi para mim, mas eu poderia até levar algumas preocupações para casa, mas isso é referente ao que eu fazia, ao meu trabalho, ao meu setor, ao meu departamento. Então, quando eu trabalhava lá no contas a pagar e receber, no RH, a minha preocupação era com contas a pagar e receber com o RH. Eu não me preocupava com compras, eu não me preocupava com a contabilidade, eu não me preocupava com o jurídico, eu não me preocupava com a fábrica, enfim, é com a minha função. Agora, como empresária, como empreendedora, você precisa entender e se posicionar, tomar posse que agora você é um cérebro, é a cabeça pensante do seu negócio. Você é a sua marca, é o seu negócio. Então, mesmo que você vá fazer determinadas funções, muitas funções, né? Quem começa sem poder delegar. Então, mesmo que você precise fazer muitas funções, várias funções, você precisa entender que agora você é empresária. E empresária é a pessoa que pensa na empresa como um todo. Tá? Então, você pensa em soluções, você não pensa mais em tarefas. Então, a minha tarefa ela começa aqui e termina aqui. Não, a minha tarefa começa aqui e termina aqui, mas daqui já vem outra, como se fosse um polvo, né? Então, vamos pensar assim, para ficar mais fácil. O polvo, o empresário é a cabeça do polvo, é a empresa. O cérebro da empresa é o empresário. É quem toma as decisões, quem planeja, né? Quem pensa nos objetivos, tem metas, né? E vai fazer com que todos os braços do povo, né? Cada braço uma função, um setor, um departamento, trabalhe para que consiga atingir aquela meta, entendeu? Então, assim, mesmo que você faça o braço da limpeza, faça o braço do atendimento, faça o braço do marketing, faça o braço do financeiro, faça o braço do seu produto principal, ali da venda do seu serviço, do seu produto, você precisa ter um tempo e para começar a se desenvolver como pessoa aí, como empresária e dona do seu negócio, tá? Como eu falei, empresária faz o que precisa ser feito para que o seu negócio vá para frente, para que você consiga ter lucros. Então, agora, como empresária, você pensa em soluções e não mais em tarefas isoladas. Você pensa em soluções e em tarefas que se interligam umas com as outras. Para quê? Para que você consiga atingir o seu objetivo, que no final é a venda, né, do seu produto, do seu serviço, é o lucro, é o resultado. Então, é para isso que uma empresa existe. E como empresária, você precisa fazer tudo o que for possível para que você consiga atingir esse objetivo, tá? Então, como é que eu me desligo desse pensamento de CLT? Me posicionando, tomando posse. Agora eu sou uma empresária, então não tem mimimi, não tem mais essa coisa de vergonha, de medo, e eu vou começar a trabalhar isso a partir de agora. Mas a primeira postura é eu me assumir, me reconhecer como empresária, como dona de um negócio. Isso é um processo, isso não é uma coisa que ao terminar essa aula você vai já sair se achando, né? Então não é questão de se achar, é questão de reconhecimento interior mesmo, de autoconhecimento, de ver os seus pontos fortes, focar nos seus pontos fortes, trabalhar os seus pontos fracos, que eu vou falar mais disso, das coisas que te impedem de alcançar os seus objetivos, mas assim, sempre visando o seu objetivo principal, que é ter lucro, que é viver do digital, que é ter o seu negócio, enfim, que você consiga os resultados que você tanto almeja, que você tanto sonha, tá? Então, a partir de agora, você não é mais empregada, você não é mais funcionária, você é uma empresária, dona de um negócio que vai fazer o que for possível para o seu negócio dar certo. E a primeira coisa que a gente precisa começar a mapear e identificar é aquilo que nos impede de alcançar os nossos objetivos. Então, quando você tem um objetivo definido,
Você quer vender através do digital, você quer fazer uma viagem, você quer deixar a CLT e começar a viver só do digital. Enfim, eu não sei qual é o seu objetivo. Mas, a partir do momento que você tem esse objetivo, você precisa ver o que está te impedindo de alcançar esses objetivos, né? E nós temos aí as crenças limitantes, e é sobre isso que eu quero falar com você. O que são as crenças limitantes? As crenças limitantes nada mais é do que aqueles pensamentos, aquelas coisas que a gente vai ouvindo e vai pegando para a gente como se fossem verdades. E sabe aquela vozinha que fica falando no nosso ouvido? Por exemplo, eu não sou boa o suficiente, eu não sou capaz, eu não sei se isso é para mim, vão me chamar de blogueirinha, vão rir de mim, eu preciso trabalhar muito para ganhar dinheiro, ou já tem muita gente fazendo, meu nicho está saturado, eu não sei vender, ninguém vai comprar. Então, assim, são coisas que a gente vai botando na cabeça, que a gente fala para nós mesmas, mas, assim, não tem um fundo de verdade. E eu vou te mostrar por quê. São coisas que a gente acaba olhando muito para o lado, olhando muito para o vizinho e se esquecendo de focar no nosso ponto forte, no nosso diferencial. Tá? E o nosso diferencial, o nosso ponto forte é que vai fazer com que a gente se diferencie da concorrência. E como que eu trabalho com esses sabotadores, com essas crenças? Você vai pegar e vai fazer uma lista de tudo aquilo que te impede de alcançar o seu objetivo. Por exemplo, eu sei que para vender no Instagram, eu preciso gravar stories. O que me impede? Eu tenho vergonha de aparecer, eu tenho vergonha de gravar vídeos, eu não sou boa o suficiente, então eu vou fazer essa lista. Dentro dessa lista, você vai fazer uma coluna e do outro lado você vai colocar ideias que contrariam a crença limitante. Por exemplo, não sou boa o suficiente, tá? De um lado. Aí do outro lado eu vou contrariar. Então, eu sou boa o suficiente porque... E aí você vai preencher e vai buscar dentro da sua jornada, dentro da sua vida, coisas que você pode provar, coisas que de fato fazem parte da sua vida, da sua história, que contrariam essa ideia. Por exemplo, eu sou boa o suficiente porque eu já fiz faculdade de pedagogia, já fiz faculdade de administração, eu já consegui gravar vídeos, eu já consigo dar palestras, eu estudei, fiz tal curso, eu fiz X, Y, Z de cursos, eu gastei tanto em investimento, eu já tive tantos clientes, eu já vendi tantas peças no mundo físico, né? Eu já trabalhei de tal coisa no mundo físico que era mais ou menos parecido, eu já trouxe X resultados para tais pessoas sobre esse assunto. Então, você vai montando uma lista e vai achando argumentos para contrariar a sua crença limitante. Então, como eu peguei esse exemplo aí de não sou boa o suficiente, tá? Outro exemplo. Eu tenho vergonha de aparecer. Então, como é que eu vou contrariar essa ideia? Eu tenho vergonha de aparecer por quê? Então, eu tenho vergonha de aparecer porque as pessoas vão rir de mim. E do outro lado, como é que eu contrario essa ideia? Eu não tenho vergonha de aparecer e as pessoas não vão rir de mim, por quê? Porque eu sou dona do meu negócio, porque eu não estou fazendo nada de errado, eu não estou roubando, matando, não estou fazendo nada para me envergonhar, eu estou divulgando o meu serviço, eu estou divulgando o meu negócio, eu estou divulgando a minha marca, eu estou falando da minha empresa. Falar do meu trabalho não é vergonha, entendeu? Então, você vai achando argumentos para contrariar essa ideia. Então, isso é um processo, são coisas que a gente tem que fazer essa listinha aí, e toda vez que você identificar que tem alguma coisa que está empacando você, que está te atrapalhando de alcançar esse objetivo, aí você precisa contrariar essa ideia, identificar o que é crença limitante e o que é falta de habilidade, falta de método, falta de técnica, tá? Então, o que é crença, você precisa trabalhar você mesmo, você vai trabalhando, vai estudando, vai treinando, vai buscando, né, buscando mais conhecimento sobre esse assunto e vai mudando aí a sua mentalidade. E o que é falta de conhecimento, de técnica, de habilidade, por exemplo, de vender, de vendas, de persuasão, aí você precisa estudar, comprar um curso, pagar uma consultoria, achar um mentor, alguém que te ajude a solucionar essa dificuldade. Então, uma coisa são falta de habilidades técnicas, né? Outra coisa são crenças limitantes que a gente vai colocando aí no nosso dia a dia, vai ouvindo aí, vai pegando isso para si, como se fosse uma grande verdade. Então, aí é onde você olha para o seu lado mais fraco, ao invés de olhar para o seu ponto mais forte. E o seu ponto mais forte é o que vai te diferenciar. Quando eu olho para o meu ponto mais forte, para tudo que eu fiz, para tudo que eu aprendi, para tudo que eu conquistei,
eu entendo que eu sou realmente competente para fazer o que eu estou fazendo. E aí é onde eu já começo a me posicionar e tomar posse da minha condição de empresária, de dona de negócio, que busca clientes que tenham dificuldades nas quais eu consigo solucionar, na qual a minha empresa, o meu produto, o meu serviço oferece como solução. Percebe a diferença? Então, eu vou fazer tudo o que precisa, tudo que estiver ao meu alcance, para que o meu cliente saia satisfeito, para que ele tenha uma boa experiência com o meu produto ou o meu serviço. O próximo pilar que eu considero importante, que foi muito difícil para mim, principalmente aqui no digital, então quem está no digital eu acho que tem mais dificuldade com isso, é a questão do foco, tá? Então, assim, os empresários, as empresas que dão certo, elas têm foco naquilo que elas vão fazer. E quem está no digital, quando eu comecei aqui no digital, um dos meus problemas foi esse. Eu comecei aqui, como tem muita informação, tem muita coisa, muito curso, muito conteúdo gratuito, a gente acaba que meio se envolvendo muito com excesso de informação e perde o foco naquilo que vai fazer. E aí vira uma grande confusão. Então, eu cheguei aqui, eu comecei com marketing de afiliados e queria vender um curso de assistente virtual. No fim, eu não vendi nada. Depois, eu queria ser copyright, depois eu estava vendendo o serviço de assistente virtual, depois em determinado momento eu estava querendo trabalhar a parte de design, e isso foi bom, porque eu acabei ganhando experiência, né? Então, batendo com a cara na parede, a gente ganha experiência e vai entendendo como as coisas funcionam, mas você não precisa passar por isso. Então, o que eu dou aqui de orientação para você? Tenha foco naquilo que você vai fazer. Ah, mas eu tenho 2, 3 produtos, eu tenho 2, 3 serviços, eu não posso focar neles? Pode e deve, mas assim, uma coisa de cada vez. Então, por exemplo, escolha um período para você focar naquilo que você vai vender. Então, esse mês eu vou focar na minha consultoria, esse mês eu vou focar no meu produto X. Quando eu foco, eu sei que eu preciso direcionar a minha comunicação para isso. Porque se eu ficar falando de um monte de coisa aleatória, eu não vou focar, a pessoa chega no meu perfil, ela não entende nada, a hora que eu fizer uma oferta, ela não está nem aí, ela não entende, né? Não por culpa dela, mas porque eu não me comuniquei da maneira correta. Então, por exemplo, eu fiz tudo isso que eu falei para vocês, e no fim, o que eu queria mesmo era desenvolver um curso, porque eu gosto de ensinar. Então, era o que eu queria fazer. Quando eu parei, sentei, vi que eu estava rodeando, né? Parecendo um hamster ali na rodinha, e sendo que o que eu queria era gravar um curso, era ter um curso para oferecer para as pessoas, que simplificasse aí o marketing de conteúdo para Instagram, eu parei tudo, comecei a estruturar o meu curso, comecei a gravar as minhas aulas, e aí a coisa começou a fluir. Então, ter foco é um outro pilar muito assim necessário nessa jornada aí de mentalidade empreendedora. Então, a todo momento você vai ter que parar e analisar se você está focando e direcionando a sua força para a coisa certa, tá? Pode ter vários, pode, mas foca um por vez, foca naquilo que você precisa fazer para aquele momento, para aquele período, porque você tem metas, você precisa alcançar determinados objetivos. E o outro pilar que eu considero importante também é a atitude. Então, de nada adianta você planejar, você ter meta, você ter objetivos, se você não toma atitude, se você não senta lá na cadeira e faz o que precisa ser feito. Ou se você não se movimenta, você não sabe se aquilo vai dar certo. Não tem como adivinhar, não tem como prever. Só vai dar certo se você fizer. Só pode dar errado se você fizer. Então, precisa agir para saber se dá certo. Ah, mas eu estou em dúvida. A dúvida, ela vai existir, ela só vai deixar de existir quando você se colocar em ação, quando você se movimentar, e aí você vai percebendo ao longo aí da sua jornada se é aquele caminho certo ou não, e se estiver errado, muda de direção, tá? E o próximo item que eu considero aqui, assim, fundamental também, é a capacidade de resiliência. Então, o que eu quero dizer com isso? Resiliência é a capacidade de superação, de superar desafios, né? De se reinventar, de se transformar a partir do momento que as coisas começam a dar errado. Então, não é desistir. Desistir não é opção. Então, se você quer ser, de fato, uma empresária, uma dona de negócio, você precisa desenvolver essa capacidade de resiliência. Ah, não está dando certo para mim, está dando para todo mundo. Pera lá, o que eu estou fazendo de errado? O que falta fazer? O que eu preciso fazer para que dê certo? Ah, eu estou tentando, já tentei 10 coisas e não deu certo. Beleza, amanhã é um novo dia. Você vive um dia de cada vez. Amanhã eu vou fazer de novo, só que de um jeito diferente, com um método diferente, por um caminho diferente. Então, isso é resiliência, tá? É você direcionar
a sua vida, né? A sua carreira, o seu negócio, mas assim, sempre pensando no objetivo final, com a clareza de que se não der certo, você vai precisar tentar por um outro caminho. Então, tenha ciência que você vai errar, que vai errar bastante, mas que uma hora você vai acertar e encontrar o caminho certo. E a mentalidade de empresária, ela se desenvolve assim, ao longo dessa jornada. Então, é uma coisa que você precisa estar desenvolvendo, tomando posse, tomando propriedade. Quando eu tomo posse, né, pego para mim, eu me coloco à frente do negócio. Então, como empresária, eu vou fazer aquilo que precisa ser feito, tentar o máximo possível, sabendo que eu vou errar, mas visando ali o alcance do meu objetivo, que no final é vender, é ver a minha empresa crescer, é delegar mais funções, é ter uma equipe que me ajuda. Então, eu vou trabalhar para isso, tá? Isso é uma coisa que a gente vai adquirindo, assim, construindo ao longo da nossa jornada.